Se adaptar às transformações hipervelozes do mundo contemporâneo é desafiador, mas necessário. Mas você pode extrair o melhor desse processo se ligando nas tendências sobre liderança, inovação e gestão da mudança, no podcast A Única Certeza com Sandra Gioffi. Olá, Major Carla, capitã, né? Agora, né? Major. Eu era Major. Que estava lá no telefone, então tá bom. Então, Major Carla Lessa, muito bacana te receber, muito feliz aí com a sua participação. Eu estava falando antes da gente gravar o quanto eu sou sua fã. É muito gostoso, inspirador ver mulheres fortes, profissionais, sérias, levando o seu papel, né, de liderança, inspirando a gente e também atuando fortemente no seu trabalho, que é muito especial, sublime, que é salvar vidas. Então, gratidão pelo seu tempo aí. Hoje, sexta-feira, já à noitinha, depois de um dia cansado de trabalho, não é isso? Eu acabo de chegar agora há pouco em casa, mas é uma satisfação participar com você desse bate-papo. E, como eu havia falado anteriormente, uma mulher inteligente e que é um ser humano também que é bacana, né? E então é uma gratidão participar desse momento. Eu que agradeço. E eu conheci, como todo mundo, a Major Carla Lessa através da televisão, num janeiro muito triste, onde a gente acompanhou uma operação de alta perícia técnica, que a gente vai falar um pouquinho. E como eu trabalho com o CONAR, né, dentro da BRH, eu fiquei obcecada de convidá-la para participar do CONAR, e a corporação permitiu. Ela foi com a equipe dela também participar, falar um pouquinho da experiência, porque eu acho que a gente tem dois papéis como cidadãos, né, no meu lugar. Um é reconhecer os verdadeiros heróis que a gente tem nesse país e que fazem brilhantemente o trabalho deles. E o outro é, como ser humano, agradecer também a esses seres humanos que estão ali dedicando a própria vida, o próprio tempo para poder fazer um trabalho brilhante. E a gente só lembra disso quando a gente está no aperto, né, Major? Quando a gente está no aperto é que a gente lembra dos bombeiros, a gente lembra do pessoal de segurança, a gente lembra do profissional de saúde, enfim. Mas para a gente conversar, eu queria que você se apresentasse, contasse para quem está nos ouvindo quem é a Major Carla Lessa e como foi essa história de se tornar uma major, uma pilota, né, que se fala de helicóptero, nesse trabalho brilhante. Eu tenho 20 anos que eu ingressei no Corpo de Bombeiros, eu sou major, trabalho no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Atualmente, eu piloto como comandante de aeronaves da Esquadrilha Arcanjo, aqui do Corpo de Bombeiros, e, além disso, trabalho administrativamente junto à Secretaria de Estado de Saúde, tratando dos assuntos que são correlatos entre os dois órgãos. Eu tenho formação de bombeiro, alguns cursos técnicos voltados para a área operacional. Me especializei na aviação, então tenho curso de gestão, de manutenção, sou examinadora credenciada ANAC, instrutora, e tenho algumas carteiras que me habilitam a voar alguns tipos de aeronaves sobre condições de operação especial, como, por exemplo, instrumento. Fora do bombeiro, eu fiz engenharia de produção civil para complementar um pouco do conhecimento que é dado aqui dentro no Corpo de Bombeiros, e o objetivo era implementar esse conhecimento nas ações do Corpo de Bombeiros. Fora a profissional, eu sou casada, bem casada, eu digo, porque eu tenho um companheiro que me apoia na minha vida profissional e me dá o amparo necessário nos momentos difíceis. Eu sou filha, irmã, tia, e me considero um ser humano normal, cheio de imperfeições, algumas
alguns pontos para serem melhorados e eu acho que o objetivo da gente é esse, né? Buscar se aperfeiçoar a cada dia. Mas, Major, se me permita aí o comentário, para mim você é muito mais que uma mulher normal. Se existe uma personificação de uma Mulher Maravilha, de verdade, para mim você é esse exemplo. Não só pela perícia que você mostrou para todo o Brasil, acho que para todo mundo, mas pela vocação, pela paixão que fica muito clara, tanto na sua fala quanto no seu trabalho aí, pelas vidas humanas, né? E me diz uma coisa, você já sempre pensou em participar, em atuar na corporação, ou foi uma coisa que aconteceu já depois de adulta? Porque eu lembro que muitas crianças falam sobre isso, né? Não sei se você ouve muito. Eu quero ser bombeiro quando crescer. Eu quero salvar vidas quando eu crescer. Era muito comum ouvir isso das crianças. Como é que surgiu para você essa carreira militar? Foi uma escolha ou aconteceu essa descoberta de talento? Foi por acaso, eu entrei na corporação com 18 anos de idade, eu fiz vestibular em faculdade pública, minha família não tem tantos recursos assim, e eu pretendia ser engenheira de produção civil. Os cadetes da Polícia Militar foram até o colégio e fizeram uma explanação sobre a profissão, resolvi fazer o concurso, muito devido ao valor financeiro, o salário, estabilidade financeira, só que com o tempo eu me apaixonei pela profissão e me encontrei, porque eu entendo que a atividade ela se encaixa muito com o meu perfil. Eu gosto de fazer atividades diferentes, eu gosto de ter que estudar sempre para me aperfeiçoar, eu gosto de desafios, e isso tem tudo a ver com o bombeiro. A escolha foi de forma aleatória, eu nunca tinha pensado em ser bombeiro, talvez porque não tive esse incentivo ou alguém como exemplo para apresentar a profissão para mim, mas hoje eu tenho certeza que eu fiz a escolha correta da minha vida. Eu tenho certeza também. E você fez 2 comentários aqui importantes, né? E nesse meu programa, que é a Única Certeza, onde a gente fala de liderança, onde a gente fala de cultura. Um primeiro que é marcante para mim, que seu marido é um parceiro e apoiador aí da sua carreira, do seu trabalho. E eu vejo que as mulheres de sucesso na carreira, ou seja, o que se considera uma mulher de sucesso, é aquela que faz exatamente o que ama, que é reconhecida e remunerada por essa ação, por esse trabalho, e que é feliz, né? Se sente feliz e realizada. E o quanto que é importante a parceria, o quanto que é importante esse estímulo, esse orgulho, essa admiração mútua do casal, né? Então, eu me identifico bastante com você, meu marido também é um grande parceiro, e eu costumo dizer que se não fosse ele, eu não teria conseguido realizar as coisas que eu já realizei na minha profissão. Então, entendo perfeitamente, principalmente você que foi para uma área, né, que, digamos, onde o número de mulheres é bem reduzido. É muito mais comum termos homens, né, até pela cultura do Brasil, embora esteja crescendo, e é até bom ter você como figura e como inspiração para que as meninas, as mulheres possam ir também assistindo outras apresentações, como você assistiu lá atrás na faculdade, se inspirar numa carreira belíssima e disruptiva, porque pilotar helicóptero não é uma coisa trivial, né? Então, até falando da Mulher Maravilha, você não tem um avião invisível, você tem o seu helicóptero. Então, não é uma coisa trivial. O helicóptero surgiu já durante a tua atuação na corporação, ou você sempre gostou desses desafios mesmo de alto risco? Você me parece uma pessoa extremamente calma, né? Doce. E aí tem essa coisa da aventura também, posso dizer assim? Escolha profissional não é algo fácil, né? Principalmente na adolescência e quando se encontra rapidamente, eu acho que é um privilégio. A aviação nasceu também por acaso a partir de apresentações que foram feitas
E o principal motivo de eu ter escolhido ser piloto do Corpo de Bombeiros foi a certeza que eu gostaria de permanecer na atividade operacional a maior parte do tempo da minha vida. E isso tem motivo. Primeiro, porque eu gosto da atividade de bombeiro, e não só da gestão, mas desse contato com o público externo. O segundo motivo é porque eu entendia que para ser uma boa líder, eu precisava ter legitimidade. E essa legitimidade eu conseguiria mostrando a minha competência técnica, mostrando companheirismo junto aos meus amigos e colegas de trabalho, compartilhando momentos com empatia. E eu fiz um concurso, é o curso de formação de oficiais, para ser gestora do órgão em que eu trabalho. Então, para ser uma boa gestora, entendo que eu preciso ser uma boa líder também. Então, nesse sentido, a aviação entrou na minha vida e é uma delícia a experiência de voar, é meio viciante, a visão de mundo é completamente diferente, é muito bom ver paisagens e saber também que a gente pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas usando um equipamento tão peculiar e que não é uma realidade na vida da maioria das pessoas. Verdade, você sabe que eu nunca andei de helicóptero, eu tenho pavor. Avião eu não tenho, mas eu tenho pavor de helicóptero, mas com você eu andaria. Você poderia ser uma primeira vez, com certeza eu andaria. Então, tá aí um desafio, quem sabe um dia, né? Mas, Carla, a experiência de Brumadinho, ela foi uma experiência, eu não sei se foi a mais difícil na sua vida ou foi uma das mais difíceis na sua vida. Brumadinho marcou a minha carreira e minha vida como ser humano para sempre. Talvez não seja a atividade em que eu tenha me exposto mais ao risco. Eu já estive em momentos em que a sensação de quase morte esteve muito presente. É mesmo? Sim. E isso não ocorreu ali nas operações de Brumadinho, graças a Deus. Mas, com certeza, eu acho que o diferencial ali foi a exposição e foi ter que ficar tão concentrada e juntar todas as informações que eu adquiri ao longo da minha carreira, todo o contato e a interação interpessoal ali com a minha equipe, para que o trabalho fosse feito da melhor forma e sem nenhum erro. A gente não podia errar. E aí é dúbio esse sentimento, né? Porque existe a dor de atender as pessoas que estão em nítido sofrimento, mas, por outro lado, há uma certa auge da carreira, porque nós somos formados e treinados para enfrentar momentos difíceis como esse. Então, quando a gente consegue fazer bem nosso trabalho, é como se fosse um troféu. É muito triste que aconteça desastres, acidentes, mas infelizmente eles acontecem e eu fico muito feliz de ser uma das pessoas que pode ajudar quem quer que seja quando está passando por um momento difícil. Com certeza, né? Quantos mais profissionais capacitados, gabaritados, maior a segurança e a possibilidade da gente civil no dia a dia. Mas, olhando a cena, e eu fiquei muito... Eu lembro como se fosse hoje a cena do resgate, de um dos resgates que você fez, do que foi muito divulgado na internet, enfim, demonstrou ali, além de muita perícia, um autocontrole emocional e uma confiança da sua equipe em você, principalmente, não? Como é que essa tomada de decisão ali, você ficou muito próximo, né, da lama, com uma perícia técnica incrível. O que passa na cabeça nesse momento, se é que passou alguma coisa naquele momento, enfim,
Como é que foi essa experiência? Diferente de quem viu daqui, uma profissional fantástica, o time dela também fantástico, se arriscando, né? Se não me engano, eram dois homens também militares com você ali naquele momento, mas pareceu para mim um autocontrole emocional seu e uma autoconfiança também deles dois no seu trabalho, né? Confiando na vida deles, inclusive, não? Eu acho que para chegar àquele ponto é necessário ter um autoconhecimento, então eu saber dos meus limites e saber das minhas competências, entender as minhas limitações para não me expor numa situação em que eu não consiga sair e ter confiança na execução de determinada tarefa, né? Mais do que entender que eu sou capaz, eu preciso estar confiante. E é necessário uma perfeita sinergia com as pessoas que estão ali trabalhando comigo. Um trabalho de equipe. Então, a consciência situacional para identificar os riscos, identificar o local adequado a se posicionar, entender que a emoção existirá, mas ela precisa ser domesticada. Então, é um exercício constante, e eu confesso que no início da operação, no início, quando o tripulante desembarcou da aeronave, eu tinha certeza que eu tinha que permanecer parado o mais próximo possível da lama, mas ao mesmo tempo não tão perto a ponto de poder atingir as pessoas que estavam desembarcadas. Isso, no início eu parei, e antes de iniciar a operação, me concentrei para que eu ficasse calma e esquecesse tudo ao redor, pensando que eu já havia feito algo até mais difícil do que aquilo anteriormente, que eu era capaz, e eu sabia das capacidades dos companheiros que estavam ali comigo. Então, é uma troca, né? Eles confiavam em mim porque me conhecem, e eu confiava nas habilidades deles, porque os conheço e já tivemos muitas experiências e treinamentos juntos. Então, eu acho que é isso que fez com que houvesse o êxito na operação, e esse controle emocional, sem dúvida, é muito importante, porque muitas vezes pessoas muito capacitadas, por desespero ou por não conseguir controlar suas emoções, acabam não desempenhando tão bem determinada tarefa. Nossa, você tocou em pontos incríveis que eu venho falando muito no programa, que é o autoconhecimento, principalmente da liderança. Quando você tem autoconhecimento, você consegue entender realmente as suas fortalezas e as suas necessidades, né? Você tem uma humildade para buscar conhecimento e se tornar melhor no que faz. E a questão da confiança mesmo, né? Na competência um do outro no time. São exemplos que as organizações precisam. Eu falo organizações privadas, nas quais eu convivo muito, né? Como profissional e já convivi como consultora, mas que na corporação eles têm um trabalho muito forte. E acho até que a gente tem que aprender um pouco com vocês. A gente sabe que, do ponto de vista da neurociência, tem uma coisa mais forte que a gente, que é o sistema límbico, que está ali despejando adrenalina, falando para a gente não ir à frente porque a gente precisa se salvar, se resguardar, que é o sentido de proteção que o sistema límbico faz. Mas eu entendo que o treinamento que vocês passam é um treinamento bastante intenso e que trabalha também essa autoconfiança. Estou certa? Sim, sem dúvida. O medo, é importante que ele exista, né? Eu tenho medo de me colocar em altura, sem segurança alguma. Isso tem a ver com autoproteção. E o medo é importante para estabelecer limites, mas ele não pode impedir de realizar determinadas tarefas. E com relação à nossa cultura institucional, nós temos um processo de sociabilização, né, militar,
que favorece esse trabalho em equipe, porque nós somos expostos, durante o período de formação, a algumas experiências didáticas que levam ao indivíduo a entender que precisa confiar no outro. Nós somos expostos a situações difíceis em que o sofrimento realmente é provocado, para que a gente conheça os nossos limites, saiba que nós conseguimos ir um pouco a mais e para fortalecer esses laços de equipe. Então, entendo que no militarismo talvez isso fique mais aflorado, porque nós temos uma formação muito específica, né, para que os princípios de disciplina, de hierarquia, que forma a cultura institucional, esteja presente. Excelente. Acho que essa questão da disciplina era uma coisa que eu estava pensando na sua fala, e a cultura também, né? Ou seja, o quanto que você promove uma cultura de confiança e de auto busca, né? De forte busca do autodesenvolvimento. Acho que isso tranquiliza muito a quem está com você, e você falou um pouquinho do seu time, né? Você ser um exemplo técnico também para o time, demonstrar que sabe fazer, também estimula e incentiva o seu time a buscar também o mesmo desenvolvimento, a mesma capacidade, inclusive, né? Agora, o número de mulheres... Oh, desculpa, quer falar? Não, eu estava concordando que o exemplo é um grande motivador. Quando as pessoas confiam em você e sabem que você está ali do lado para que der e vier, isso, sem dúvida, legitima as posições de liderança. E você não só foi para uma carreira militar, como também pilotando uma aeronave daquele porte. Qual o peso aproximado de um helicóptero? 3,5 toneladas. 3,5 toneladas. Ainda tem todas as questões, né, de como está o tempo, as condições climáticas e o estresse. E, Major, hoje o número de mulheres dentro da corporação é maior do que realmente quando você começou sua carreira? Ou a gente precisa divulgar mais para os jovens as possibilidades que eles podem ter na profissão? Hoje, na instituição em que eu pertenço, existe um estatuto em que 10% das vagas são destinadas às mulheres. Então, os concursos são limitados. Ainda, e aí pessoalmente, entendo que esse número, com o passar do tempo, possa aumentar para que mais mulheres possam ingressar na carreira militar. Exatamente. Bombeiro, né? Exatamente. E assim, que é uma quebra de paradigma. Eu não sei se você já viu um vídeo na internet onde eles vão numa escola de crianças pequenas, um pré-escolar, um jardim, e eles pedem para as crianças desenharem as profissões que eles vão relatar. E eles começam a falar de um socorro, de um corpo de bombeiros, de uma cirurgia por um profissional de saúde. Eles começam a relatar e as crianças desenham esses profissionais. E a maior parte dos desenhos são feitas com um personagem masculino. Não sei se você já viu, muito interessante, senão eu te mando depois. Porque o modelo mental da nossa sociedade, né, os nossos vieses inconscientes ainda apostam muito que são profissões mais de homens ou predominantemente masculinas. Não porque a mulher não possa, mas por uma questão cultural, de procura. O que você falaria para uma jovem que tem esse sonho de trabalhar na corporação e que está ouvindo a gente nesse momento? Eu acho que as jovens precisam se encontrar de acordo com o que gostam de fazer. Se estão dispostas a se aventurar, se são estudiosas, se entendem que o bombeiro é uma boa profissão onde se encontrariam, né, e seriam felizes trabalhando, porque o trabalho é uma extensão da nossa casa. A gente permanece muito tempo no trabalho, estabelecendo relações de amizade, de companheirismo.
Então, é necessário que tenha um conforto e que se identifique com a personalidade que cada um tem. Para quem gosta, eu recomendo. Eu sou muito feliz com o que eu faço e é uma área que há possibilidade de crescimento e aperfeiçoamento, tanto profissional como ser humano. Eu vejo isso. É notório o seu orgulho pela sua profissão, função. E você já viveu algum preconceito dentro da corporação ou fora da corporação por ser uma profissional militar e pilotar um helicóptero? Algum comentário? É engraçado porque antes de Brumadinho, muitos atendimentos, o helicóptero pousa em campo de futebol, quando não tem aeródromo no município, e muitas pessoas ficam curiosas e se aproximam da aeronave. E, na maioria das vezes, as pessoas se aproximavam e queriam saber quem era piloto. Quem era o piloto? Quem era o piloto? Quem era o piloto? E já teve mais de uma oportunidade que o operador aerotático que me acompanha direcionava, respondia que o piloto era eu, e as pessoas duvidavam que eu seria piloto. E depois de Brumadinho, isso mudou. Então, acho que é um marco também. Não houve nenhum episódio que antes era constante das pessoas duvidarem de quem era o piloto. Começaram a aceitar como normal uma mulher pilotar uma aeronave. E isso é muito interessante, talvez é uma dos marcos também profissional que essa experiência me causou, porque eu não tenho que provar agora para as pessoas que estão fora da corporação que eu sou capaz de pilotar tão bem uma aeronave quanto um homem, com as mesmas capacitações. Profissionalmente, dentro da corporação, algumas vezes já houve comentários machistas, e eu entendo isso de forma natural, porque as pessoas que ali estão representam uma amostra da sociedade. Então, se a sociedade é machista, se ainda temos mulheres ocupando alguns espaços, como se fosse novidade, né? Muitas coisas ainda são novidades a mulher ocupar. Não que isso seja normal, mas isso não difere, o que tem dentro do Corpo de Bombeiros não difere do que a gente vê na sociedade. Então, eu procuro levar isso com tranquilidade, entendendo que cultura demora alguns anos para ser alterada e que e eu tenho um papel importante nesse contexto, preciso mostrar que sou capaz e para que outras mulheres, para abrir a oportunidade para que outras mulheres, outros homens possam ingressar na corporação. E deveria ser assim em todas as profissões, entendo. Com certeza, e é muito bom ter esse exemplo, e a gente vê, né, que assim, não só você, a gente tem gratidão e orgulho de ter você na corporação, como a gente viu muitos dos seus parceiros, amigos, também militares lá na corporação, fazendo um trabalho lindíssimo de resgate. Agora, uma experiência dessa, e você falou que não foi a experiência mais perigosa que você já viveu. Você tem alguma outra experiência que você possa compartilhar? Eu fiquei curiosa, porque para mim já foi de extremo risco. Você vê que a pessoa não anda nem de helicóptero, né, Major? Imagina falar que aquele não foi o momento mais perigoso. Durante a atividade, durante o desempenho rotineiro dos atendimentos, nós nos deparamos com algumas situações em que nós ficamos muito próximos a obstáculo, principalmente na aviação. E qualquer coisa que toque na aeronave é um risco considerável. Então, eu já tive episódio voando a baixa altura, com pouca velocidade,
que são situações críticas, na busca de pessoas desaparecidas que foram levadas por enchente, me deparar com um fio muito próximo passando da aeronave. E se ele tivesse tocado a aeronave, provavelmente a minha equipe, junto comigo, sofreríamos um acidente grave ou fatal. Então, essa foi uma sensação de quase morte, porque eu tive que, em poucos segundos, raciocinar, tomar uma decisão, agir para que o acidente não acontecesse. Outros episódios também de resgate de pessoas em locais de difícil acesso, que em Minas Gerais tem muitas montanhas, cachoeiras, trilhas, e é comum as solicitações de apoio por pessoas acidentadas nesses locais, em que o acesso através de veículo terrestre é muito difícil, e a aeronave pode fazer realmente a diferença, chegando rápido e acessando essas pessoas, retirando do local de risco. E nesses ambientes, muitas vezes, nós temos montanhas, pedras, não dá para pousar, e aí é necessário fazer aquele voo a baixa altura, em que os obstáculos ficam muito próximos, e é necessário ter um controle muito grande da aeronave para que isso não aconteça um acidente. Então, uma outra experiência que eu tive foi numa cachoeira, com árvores, montanhas próximas, a aeronave ficou muito próxima ao obstáculo, o rotor de cauda quase tocou numa árvore, e essa adrenalina, né, essa sensação que em alguns segundos eu poderia sofrer um acidente, ela veio, e talvez sejam situações mais delicadas do que aquela que eu vivi em Brumadinho, onde havia os obstáculos, mas eles estavam um pouco mais distantes da aeronave. Com certeza, entendi. Do ponto de vista de perícia técnica, de habilidade, não foi a mais arriscada. Do ponto de vista de tragédia nacional, digamos assim, foi, acho que para a gente, a maior referência. O que mudou em você? Como é que você vê antes Brumadinho, pós-Brumadinho? O que você poderia compartilhar com a gente sobre essa experiência? O quanto que ela impactou, mudou a sua vida? Uma das coisas que eu gosto da profissão de bombeiro é que todas as vezes que eu saio para trabalhar, eu acho que eu me torno uma pessoa melhor. O contato com o sofrimento das pessoas, entender que a vida é passageira e que a qualquer momento um acidente pode acontecer e te limitar, te afastar do convívio de familiares, de pessoas queridas. Isso faz com que eu talvez enfrente os momentos difíceis pensando sempre que tá tudo bem, tem coisas piores que podem acontecer, que eu preciso aproveitar a vida da melhor forma possível. Então, eu acho que eu aprendi, de certa forma, a não valorizar demais as coisas ruins da vida e busco sempre me prender às coisas boas, e existem muitas coisas boas, às vezes, que passam desapercebidos, e que a gente precisa dar valor, como respirar, andar, conseguir enxergar bem. Então, Brumadinho é um marco, sem dúvida, pelo número de pessoas envolvidas, e não só as vítimas ali, diretamente atingidas pela lama, mas as famílias, a comunidade que foi impactada para o resto da vida, e numa esfera inimaginável, porque mais do que perdas financeiras, é perda de identidade, é um sofrimento que existe, uma dor que talvez muitos não consigam superar, e isso acaba os afetando para o resto da vida. Eu fico muito impressionada com a capacidade de vocês de lidar
a gente sente claramente a empatia, o zelo, a preocupação de vocês, e viver aquelas cenas que a gente viu de longe pela televisão, e vocês estando naquele ambiente, realmente deve exigir muito, e fazer com que vocês voltem para casa bastante desgastados, né? Porque é um controle, é uma postura de conciliação, de apoio muito grande que a gente vê por parte de vocês. A sua família, como é que ela lida com a sua vida profissional, que é uma profissão de risco, uma profissão nobre, mas uma profissão de risco, mas como ela lida? O seu marido também tem a mesma profissão ou não, de outra área? Os seus pais, você falou que é tia, né? Então, seus sobrinhos, como é que eles lidam com essa vida da Major Carla, do ser humano, que vive em constante risco para salvar outras vidas? Essa segurança no ambiente familiar, ela existe também. A minha família apoia as minhas decisões, e ser do bombeiro não os causa um sofrimento. Por outro lado, eu procuro não compartilhar experiências de muito sofrimento para que eles não fiquem impactados e para que a minha profissão não seja algo preocupante para eles. Então, muito raramente eu compartilho, e aí costumo compartilhar com meu marido algo mais chocante, que me incomoda, para tentar também aliviar, mas eu os poupo, porque eu entendo que compartilhar sofrimentos humanos, essa experiência, pode impactá-los negativamente, e eu não desejo isso para eles. Eu procuro separar bem a profissão com a minha vida particular. É claro que é impossível, porque nós somos influenciados o tempo inteiro. Então, boa parte dessa sociabilização que eu disse que existe na instituição militar, eu acabo carregando para o ambiente familiar, e de igual forma que eu fui ensinada os princípios familiares, eu levo para a minha atividade profissional. Nesse sentido, eu tenho uma convivência muito harmoniosa com a minha família, eles me apoiam também no desempenho da minha atividade, e não é um fardo, um sofrimento para minha mãe saber que eu sou do Corpo de Bombeiros. Nossa, deve sentir muito orgulho. Eu ficaria. Eu já estou orgulhosa de ter você aqui, imagina. É muito lindo mesmo o trabalho de vocês. E assim, pensando um pouco em cultura, que você trouxe muito bem, o que você acha que você poderia recomendar para as organizações? É claro que são políticas, sistemas, disciplinas diferentes, né? Mas você já trouxe um pouco o autoconhecimento, você trouxe um pouco da liderança técnica e liderança pelo exemplo. O que as organizações privadas poderiam aproveitar e aprender de toda essa disciplina, de toda essa postura que você traz em você, que a gente vê que é claro na corporação? Eu percebo que um ponto muito positivo das organizações militares é que o processo de ascensão à carreira, ele é muito bem definido. Não existe também diferença salarial entre homens e mulheres que ocupam o mesmo posto e graduação. Então, isso é uma experiência, né, que eu entendo que as empresas privadas poderiam praticar, porque percebe-se que em algumas organizações, mulheres que desempenham as mesmas tarefas no mesmo posto recebem salários diferentes. Como bombeiro, major bombeiro, homem ou mulher, recebe o mesmo salário. E isso é bom porque beneficia-se a competência. E eu entendo também que as empresas precisam, mas as pessoas precisam quebrar paradigmas e entender que quando nós temos profissionais capacitados, independente de homem ou mulher,
isso pode beneficiar muito as empresas e levá-las a ter um alto desempenho. Quando a gente aumenta esse universo de escolha, todos ganham, né? As pessoas que se dedicam e as empresas também que conseguem adquirir bons profissionais que podem dar vantagens comparando com outras empresas. Nossa, excelente esse exemplo que você trouxe, principalmente da remuneração, que ainda é um problema grande nas organizações privadas, principalmente, no Brasil e fora do Brasil. E o quanto que essa emblemática remuneração, ela não só traz a igualdade, né, do homem com a mulher, mas ele também passa uma mensagem muito forte cultural, de que você colocou muito bem, que está se valorizando o mérito, a competência técnica, e não considerando aí o gênero masculino e feminino. Então, isso é uma mensagem muito importante do ponto de vista de cultura, do ponto de vista de princípio, inclusive, não? E essa segurança que a mulher tem de que está sendo reconhecida, não necessariamente na empresa privada, hoje a gente tem essa clareza de quem é que ganha mais, quem ganha menos. Então, isso é um desafio muito grande que a gente está vivendo. Bom, no meu programa, a gente sempre tem uma pergunta, sempre faço uma pergunta, porque como eu trabalho com gestão da mudança, tentando ajudar as pessoas, as organizações a mudar um pouco o modelo mental, e acho que você trouxe várias reflexões, vários ensinamentos, e a gente sempre fala que a única certeza, a única constante é a mudança. A gente sabe que a mudança a gente vai lidar com ela até o último dia da nossa vida. Isso já se fala, né? Antes de Cristo já tinha filósofos colocando essa frase. Para você, qual é a única certeza? A morte. A morte. Enquanto eu estiver viva, é possível ter mudanças, é possível buscar novos caminhos, qualquer possibilidade é possível. Então, a única limitação é a morte. Verdadeiramente, é a morte, é a última etapa da gente. E aí eu vou aproveitar, o profissional que trabalha com salvamento de vidas, ele pensa na morte ou não? A gente esquece, né? Eu vou falar, eu como psicóloga, como profissional de uma organização, eu só lembro da morte quando ela acontece. Vocês que estão ali, face a face, né? Face to face com o perigo, vocês têm essa presença ou essa clareza da morte, como você colocou, ou também acaba sendo algo do dia a dia trivial? Eu acho que a atividade traz a clareza da morte para muito próximo. Nós somos profissionais de segurança e a todo momento nós buscamos evitar um acidente, evitar que as pessoas morram. A gente sabe dos perigos e dos riscos existentes. Então, seja na atividade de mergulho, existem vários riscos ali a ser gerenciados. Vou falar de algumas atividades em que o bombeiro é empenhado. No incêndio, existe o risco do bombeiro morrer queimado, existe o risco de outras pessoas serem atingidas, e aí a prevenção, um serviço que é realizado diuturnamente pelo bombeiro, para que isso seja evitado, para que se houver alguma situação de risco e pânico, as pessoas saibam sair, consigam sair com segurança, assegurando a sobrevida delas e que não aconteça nenhuma situação de ferimento. A minha atividade me leva a pensar na morte o tempo inteiro. E aí, como você, psicóloga também, né? Tem um atendimento que eu sempre fico muito impactada. Hoje, pela atividade aérea, muitas vezes eu não estou diretamente envolvida nesse tipo de atendimento, mas o suicídio, atendimento a suicídio, pessoas com depressão, esse tipo de atendimento sempre traz uma repercussão, uma reflexão muito grande para a vida dos profissionais que estão ali envolvidos.
Então, a morte, para mim, é natural e é algo que vai acontecer e pode acontecer de forma inesperada, e por isso que a gente precisa viver bem a cada dia. Não dá para prever, a gente não tem controle de tudo, de toda a situação, e esse entendimento talvez me conforte ao desempenhar tarefas tão difíceis, às vezes, como bombeiro, entender que eu não estou no controle de tudo, mas situações adversas podem acontecer e eu posso atuar para tentar minimizar a dor, para tentar trazer mais conforto para aquelas pessoas que estão envolvidas. Acho que é isso. Que lindo, Major, que lindo. Eu acho que... E eu ouvindo você falar também dessa coisa da prevenção, acho que a sociedade também pode se educar mais. Eu imagino que você deve ter, você e seus colegas da corporação, até pelo treinamento que vocês vivenciaram, até pelo dia a dia, devem ser muito mais cautelosos do que a gente. E ouvindo o seu relato, imagino que a gente também, quanto sociedade, deveria se educar um pouco mais na prevenção. Eu hoje estou trabalhando muito com saúde e vejo quanto a promoção da saúde te garante uma qualidade de vida e uma longevidade com qualidade. Não é possível viver mais? Sim, mas viver mais com saúde. Desde que eu tenha bons hábitos, desde que eu tenha uma boa alimentação, bom sono. E aí, ouvindo você falar, me remete também a esse entendimento cultural, que eu acho que no Brasil é muito baixo, do que é o nosso papel também como cidadão na prevenção de acidentes, na preservação da nossa vida, da vida do outro, né? Porque muitas das vezes a gente não é responsável só pela nossa vida, mas também de quem está do nosso lado, não? É muito importante nós, como sociedade, desenvolvermos uma cultura de autoproteção, né? Entendermos os riscos associados. Se eu vou num evento em que mal tem espaço para eu me movimentar, as pessoas deveriam se sentir incomodadas de ficar ali e sair, independente de algum direcionamento de um terceiro. E, além disso, se cuidarem, né, com relação à alimentação, com relação a dormir bem, com relação a ter uma vida que promova qualidade. E aí não é só viver por viver, é viver com qualidade para que a existência seja algo gratificante, né, e seja algo que as pessoas possam aprender a cada dia e se desafiarem, né, ter um objetivo, um sonho a ser realizado, para que isso dê motivo para viver também, inclusive. Com certeza. Bom, Major, eu ficaria aqui o tempo todo conversando. Eu, de verdade, sou muito grata como cidadã ao seu trabalho, ao trabalho da corporação. Muito feliz de ver profissionais sérios, apaixonados pela vida, o trabalho que vocês fizeram, que fazem em outras ocasiões. A gente, às vezes, está numa cidade grande, escuta a sirene do Corpo de Bombeiros passando, dá logo um aperto no coração, né? Enfim, e você é uma referência para mim como mulher e profissional, é uma referência para outras mulheres, enfim. Como referência, a gente quer te seguir, a gente quer seguir a corporação e acho que isso enaltece ainda mais o trabalho. O Brasil, ele tem, infelizmente, uma cultura de enaltecer, infelizmente, algumas profissões que têm pouca contribuição ainda para a sociedade. Eu acho que a gente precisa e vocês merecem esse reconhecimento. Para seguir você, seguir o trabalho da corporação, para até também se educar na prevenção, como você colocou, onde a gente acha a Major, onde a gente acha o trabalho que a corporação faz. Teve um vídeo lindo que eu assisti no CONAR, que foi um vídeo que vocês gravaram durante todo o processo de salvamento em Brumadinho. Enfim, eu acho que isso tudo vira um acervo cultural para que a gente também reflita o nosso papel. Então, onde podemos lhe encontrar, onde podemos seguir o trabalho brilhante que vocês fazem? Os bombeiros estão disponíveis de Minas Gerais, estão disponíveis para serem seguidos em várias plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, de Bombeiros MG,
e lá encontrar dicas de segurança e a rotina vivenciada por nós profissionais. Eu tenho um Instagram pessoal, carlalessa.oficial. Eu digo que é um Instagram profissional, que boa parte das minhas postagens são relacionadas ao trabalho que eu realizo no Corpo de Bombeiros. Eu sou seguidora, desde lá da época. Aliás, foi assim que eu consegui contato com você, né? Então, Major, gratidão pelo seu tempo, né? Uma sexta-feira à noite, depois de um dia de trabalho intenso, eu falei para o meu marido, nossa, a minha entrevistada foi levar a aeronave, né? Não sei se foi manutenção que você falou, foi guardar a aeronave, é totalmente fora da minha realidade. Falei, nossa, que incrível, né? E eu fiquei muito impressionada. Então, assim, muita gratidão pelo seu horário, pela sua disponibilidade e por compartilhar com a gente esse trabalho tão lindo que serve de inspiração para todos nós. E eu, em nome aqui dos meus ouvintes do podcast, quero desejar a você, a todo o seu time, toda a sua família, enfim, a todos os profissionais de salvamento, muita saúde e muita luz. Porque muito antes de uma profissão, é um comportamento de altruísmo, né? Você se apaixonar por uma profissão que salva a vida do outro. Respeito à vida do outro, em primeiro lugar, é um exemplo muito lindo de altruísmo. Então, que Deus abençoe sempre vocês e que o seu exemplo seja seguido por muitas meninas. Eu vou mostrar para minha filha, ela já conhece você, que eu já falei, ela sabe que eu estou gravando, mas quem sabe no futuro ela pode se tornar também uma Major Carla, e eu teria muito orgulho, assim como sua mãe. Eu ficaria muito satisfeita de poder influenciar, de certa forma, sua filha, e eu fico feliz pelo reconhecimento que a sociedade, de forma geral, tem para com o trabalho do Corpo de Bombeiros. Isso é, sem dúvida, uma motivação para que nós continuemos nosso trabalho, procurando desempenhar da melhor forma possível. É importante ser reconhecido, eu entendo isso, os profissionais, e eu fico muito grata também pelo espaço que foi aberto para divulgar o trabalho da corporação e o meu trabalho pessoalmente. Muito obrigada. Muito obrigada, boa noite. Um beijo grande para você. Beijo, boa noite. Boa noite.